Buenas tardes, está no ar o 3x4, o podcast de política do Brasil de fato, em formato videocast que você pode escutar, mas também nos assistir. Eu sou Igor Carvalho e hoje aqui ao meu lado, após um longo hiato, está João Pedro Stedley, liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Tudo bem, João Pedro? Passaste bem de carnaval? Tudo bem para os mesmos. Para nós que trabalhamos é sempre igual. Ah, é? Esse é o ditado popular. E tá certo. Feliz com o desfile da Acadêmicos do Tatuapé histórico. Vai ao grupo especial e no primeiro ano, homenageando o MST, está entre as 5 melhores escolas de samba do ano? Eu acho que foi um belo desfile, né? Ainda que eu sou leigo no assunto, então falo como plateia. Agradou a plateia? Agradou a plateia, aproveito para cumprimentar toda a comunidade lá de Tatuapé, dos acadêmicos, fizeram um belo samba e seguiram à risca o que nós tínhamos acordado. O enredo e o desfile não era para fazer elegia ao MST. Nós não queremos ficar eu me amo, mas era defender as ideias do alimento saudável, da reforma agrária, ou seja, a solução para os problemas do povo. E eu acho que eles acertaram, fizeram bem e bonito. Então, cumprimentos a eles que ficaram em quarto lugar. Perfeito. Ganharam o direito de desfilar mais um dia com enredo em homenagem ao MST. Então, aqui nós vamos seguir. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e também, não se esqueça, na Rádio Brasil de Fato 98.9. O podcast 3x4 ele ficará disponível nos principais tocadores como Spotify. Assim que saímos do ao vivo aqui, mande sua mensagem, entre em contato, uma crítica, uma dúvida, uma pergunta para João Pedro Stedley, que passará a próxima hora aqui. Ficaremos com vocês até às 16 horas. Curta esse conteúdo, compartilhe, envie para os amigos, porque o tema que falaremos hoje é deveras interessante e importante. Falaremos sobre o cenário econômico no governo Lula, faremos uma breve retrospectiva dos 3 primeiros anos e uma projeção daquilo que se espera para a economia brasileira no ano eleitoral, que pode consagrar o 4º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Brasil. Pela primeira vez em meses, Pela primeira vez em meses, as projeções para as taxas de juros prevêem uma queda. Mas se os indicadores melhoraram, porque a percepção social parece atravessada por incertezas. Para nos ajudar a analisar a economia brasileira, os dados, os índices, como a economia tem pautado a política e como a política tem pautado a economia, nós temos aqui o economista e doutor em História, Pedro Faria. Pedro, muito boa tarde. Bem-vindo novamente ao 3x4. Obrigado por aceitar mais uma vez o convite, viu, Pedro? Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com você, João Pedro, Juliane. Legal. Juliane Furno, que estará conosco daqui a pouquinho. Então, já aproveitar que o Pedro já saudou a Juliane, então dizer para nossa audiência que daqui a pouco a Juliane Furno estará conosco. João Pedro, queria começar tirando já dúvidas contigo. Todos os indicadores mostram que o desemprego está em queda no Brasil e a formalização está em alta. Porém, a sensação popular, as pesquisas nos mostram, ainda é de algum pessimismo e de uma avaliação negativa com o governo. Eu trouxe aqui uma pesquisa como parâmetro para a nossa discussão, do canal Meio Instituto Média, de 26 de janeiro. Ela diz que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado negativamente por 41% da população. E 35% aprovam. Quando o assunto é economia, João Pedro, 43,4% avaliam negativamente o governo e 37,9% avaliam positivamente. O problema está onde? No governo? Está na comunicação? Está no custo de vida que segue corroendo o salário do trabalhador brasileiro? Ou na politização da economia mesmo, João Pedro? Onde que está o gargalo? Bom, são muitos elementos nessa questão que tu levanta e ao longo desse programa espero que a Juliana e o Pedro nos ajudem
a entender melhor para todos os que estão nos acompanhando. Em síntese, eu diria o seguinte, Igor. Os indicadores macro e naquilo que representa o rendimento do capital estão indo bem. Então a burguesia está satisfeita. Taxa de juros lá em cima, nós temos uma burguesia que é rentista, ela vive de juros, especulação, aluguéis e royalties das empresas. Então eles estão safaceiros, estão indo bem. Porém, a estrutura da economia brasileira não mudou esses anos todos. Nós ainda temos uma herança neoliberal gravíssima. E do lado das condições de vida do povo, como você já começou a sinalizar, há ainda muitos desafios econômicos que não representaram, de fato, uma melhoria das condições de trabalho e de vida para as amplas massas empobrecidas que vivem nas periferias das cidades. Então, mesmo o tema do emprego, ele é controverso, porque se é verdade que aumentou, e isso é positivo, o número de empregados formais com CLT, no entanto, veja bem, Igor, o número absoluto de trabalhadores com CLT hoje, ao final do ano 25, é o mesmo de 10 anos atrás. Posso te dar o dado? O Brasil fechou 2025 com um aumento em relação a 2024 de 1,2 milhão de trabalhadores formais. Tá bem, mas tu nota, Claro. 1 milhão No universo. no universo de 140 Perfeito. milhões de Uhum. trabalhadores não Perfeito. altera estruturalmente. Exato. E o fato principal é esse. Os trabalhadores com CLT, em termos absolutos, 30, 40 milhões, Uhum. são os mesmos de 10 anos atrás. Significa que, do ponto de vista da classe, não houve uma alteração significativa. E é por isso que se persiste os indicadores, que varia muito das fontes, se é 40% tal, Uhum. dos trabalhadores que continuam na informalidade. Né? Por último, para ouvir também os nossos convidados de hoje, há também uma controvérsia aí, que foi denunciada inclusive pela Associação de Empresas de Supermercados, veja bem quem, que a renda média do brasileiro, das famílias, aumentou, o que é positivo. Né? Nem sei quanto percentual, mas aumentou nos últimos 2 anos. No entanto, na média, os trabalhadores não aumentaram o consumo de alimentos. O consumo de alimentos no mesmo período caiu, tipo 5, 6%. A Associação de Supermercados, que vive de vender alimentos, fez pesquisa e percebeu que parte da renda dos mais pobres, que aumentou um pouco, seja pelo trabalho informal ou serviços, não sei o quê, ela não aumentou porque parte dessa renda, por influências da imprensa e dos mecanismos ideológicos que há na sociedade, foi aplicada nas bets, ou seja, em especulação. Portanto, parte da renda da classe trabalhadora, em vez de melhorar as condições de vida dela, voltou às empresas de especulação, inclusive muitas de capital estrangeiro, que são as que hoje controlam as apostas em bet, que é uma ratoeira de pegar pobre, Uhum. né? E que é lamentável. Então, já que eu estou de colega de bancada contigo, eu coloco esses 2 temas do desemprego e da renda e do Uhum. consumo para que os nossos convidados aí, a Juliane e o Pedro, que são os nossos universitários, né, possam nos ajudar a elucidar essas controvérsias para os nossos ouvintes. Juliane entra daqui a pouco, comentará, prometo que volto nesse assunto com a Ju, mas já vou passar pro Pedro. Pedro, o João Pedro, que só erra na hora de escolher o time de futebol que torcerá, ele falou aqui do aumento e estava certo. O aumento houve um aumento de 4% na renda média, segundo o IBGE, do brasileiro em 2025. Mas eu queria que você comentasse aqui, a partir do que nos disse o João Pedro, a respeito da sensação em relação aos índices de emprego e desemprego, né, no país, e a percepção sobre o aumento da renda.
Acho que João Pedro está muito certo nisso, né? A gente tem uma situação em que você tem fatores, acho que o das bets é uma questão real, né? A gente está falando aí, eu lembro de ter visto os números, coisas na casa de 20 bilhões de reais por mês indo para essas bets, né? Isso é muita coisa, isso sai do salário do trabalhador, isso não tem retorno, né? Tem outra questão também que acho que chama bastante atenção, né? Que o João Pedro também sempre fala, né? Quando comenta economia, a taxa de juros muito alta, né? E aí a taxa de juros para o crédito pessoal, ela inclusive é até descolada da própria taxa de juros básica, que afeta mais as empresas, mas que continua alta. Isso faz com que seja muito difícil reduzir o endividamento. A gente não tem visto uma queda relevante de endividamento. Então, as pessoas, então, nós estamos ali com 70 e poucos por cento das famílias com dívidas para pagar, e estamos também com comprometimento de renda ainda ali na casa dos 28%, 29%, acho que chegou a 27%, eu estou falando de cabeça os números aqui, agora vocês me perdoem, da renda, né? Então, assim, um terço da renda quase comprometido ali, entre um quarto e um terço, com o pagamento de dívidas. Isso reduz qualquer percepção, né, de ganho que a pessoa venha a ter, né? Porque aumenta, o salário mínimo voltou até aumentou real, né, a gente teve a manutenção do Bolsa Família, né, tem tido outras políticas que acho que o efeito vai ser mais sentido esse ano, né, do Vale Gás, da isenção de imposto de renda para um público mais de classe média, né, mas é isso, você tem fatores que estão ali, tem ralos ali, né, que drenam a renda das pessoas e que minam um pouco a percepção dos indicadores macroeconômicos, né. Mesmo a informalidade, como o João Pedro colocou, né, o alto grau de informalidade dificulta que uma política, por exemplo, de valorização do salário mínimo, que é uma marca do governo Lula, né, dos governos do PT, na verdade, dificulta que o efeito dela se propague na economia. Né? Porque o efeito, para quem tem a carteira assinada, está ali vinculado diretamente à política de salário mínimo, é imediato. Agora, no restante da economia informal, isso requer que o desemprego da economia informal fique baixo por um longo tempo, para que você comece a ter uma competição ali entre os, né, principalmente aí os pequenos capitais, né, e que atuam na informalidade, às vezes nem capitais, né? A gente está falando de pequenos ali, empreendimentos autônomos que tem às vezes alguém que trabalha com a pessoa, para que nesse ambiente se propague o aumento do salário mínimo, ou caso, né, a gente está vendo agora a luta aí pela redução da jornada de trabalho, para que isso se propague para o setor informal, né, e tenha o efeito para a coletividade da classe trabalhadora, não só para quem está formalizado. Né? Esse teu otimismo, Pedro, ele se concretize. João Pedro, nós temos um paradoxo colocado aí do Lula 2026, se aproximando da eleição, que são índices econômicos positivos, né? Isso tem sido exaltado, inclusive por setores da política mais ao centro, setores do mercado, tem exaltado os índices positivos do governo, só que há uma sensação de que a polarização política acaba engolindo qualquer análise econômica. O quanto você acha que as escolhas políticas ainda determinam essa avaliação? Eu acho que, claro, é uma opinião, né? Isso. Sem muito fundamento científico. Mas, pela convivência que nós temos, seja pelo movimento, seja pelos nossos projetos que temos na periferia das grandes cidades, que nós chamamos o nosso projeto de Mãos Solidárias, que organiza as cozinhas solidárias, que organiza a alfabetização de adultos. Então você tem uma espécie de um termômetro informal de como as pessoas reagem. E talvez, mais do que a polarização partidária, me atreveria a arriscar o diploma dizendo o seguinte, que há um componente da psicologia das massas, que é assim, de um lado, a pregação ideológica do neoliberalismo, que está sendo hegemônico nesses últimas 2 décadas, sempre atribuiu as conquistas, os avanços
mesmo que sociais e coletivos, para o teu mérito. Você é um indivíduo, você é que consegue as coisas, e não a sociedade. Uhum. E não. Então, o que é de positivo? Ah, aumentei o meu salário, consegui um bico a mais, é porque eu corri atrás. Lá, ainda que o cara seja motoboy e trabalhe 12 horas, daí aumentou um pouquinho a renda, diz, não, é por mérito meu. E os dados negativos, aumento do aluguel, Isso cai na conta do, cai na conta do governo. Então, por Eu isso. comprei um carro novo porque eu tô muito bem. É, Mas eu atrasei o aluguel porque o governo reajustou. então, as mazelas ficam por conta do governo. Então, por isso que gera essa situação. Mesmo entre aqueles que melhoraram, de fato, as condições de vida, não atribuem a política econômica, mas atribuem a sua meritocracia. Uhum. E nisso o governo também tem ajudado, porque o governo não faz um discurso Não antineoliberal. combate, né? Não Não vai pro campo das ideias. Ao né? contrário, às vezes tu ouve muita gente do governo falar empreendedorismo, ótimo, e não se dá conta que isso é uma armadilha ideológica. E é por isso que os índices de aprovação do governo Lula não mudaram. A rigor, é os mesmos, né? Sim. Desde o início da vitória eleitoral. Pedro, você acha que a politização, a polarização do país marcada por lulistas e bolsonaristas nesse momento, ela cega o entendimento sobre a economia de acordo com o lado que você está do balcão? Eu acho que assim, o que o Stedley fala é muito importante, né? A gente tem um trabalho ideológico constante por parte, né, de todo tipo, desde pessoas tipo Pablo Marçal, né? Aí pessoas aí que já entram no âmbito religioso. A gente está vendo lá agora o Banco Master com seus vínculos ali com aquela igreja a qual é associado o Nicolas Ferreira, né? Essas pessoas fazem um trabalho ideológico justamente nesse sentido. Isso dificulta muito, né? Dissociar né, essa calcificação, né, da opinião pública em dois grandes blocos. Mas isso não é um fato da natureza. Ao contrário, né, do que propaga uma boa parte do discurso que a gente vê na imprensa hereditária aí do Brasil. Né? Isso não é um fato da natureza, isso é uma percepção reforçada e insistente, né? Inclusive pela própria imprensa. Né? E acho que João Pedro está certo mais uma vez, né? Da gente não fazer, né, o governo especialmente, não colocar as coisas nos termos do conflito de classes. Né? Acho que, né, para fazer aqui, fazer o contraponto, o governo melhorou no último ano. Né? Eu me lembro muito bem, lá em 2023, né, eu estava até conversando isso hoje. Eu falei, olha, o governo vai ficar no começo bastante retraído, porque, enfim, é um governo que não tem 171 votos para se defender do impeachment se precisar, né? Mas em algum momento ele tem que ir para frente, né? A questão vai ser o timing desse de ir um pouco mais para a ofensiva, né? Porque se ele for cedo demais, corre o risco de ser derrubado. Se for tarde demais, né, não consegue mobilizar para enfrentar uma eleição. Aí veio as tarifas do Trump, criaram ali, né, um momento de sorte, ali, né, fortuna bem maquiavélica ali, né, no sentido original, né, em que o político que é experiente sabe aproveitar o momento. E acho que o governo deu um giro. Acho que nisso melhorou bastante, né, que a gente viu o governo fazendo um discurso de classe abertamente na campanha do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda até 5 mil, tem visto agora na campanha pela redução de jornada de trabalho, né, do fim da escala 6 por 1, vamos ver se o governo leva para a eleição e continua depois, porque nós temos uma batalha de classe programada para 2027, muito grande, importante, que é a revisão do arcabouço fiscal. Que sem essa revisão vai começar a faltar recurso né, para os gastos discricionários ali, por exemplo, bolsas de pesquisa, financiamento da pesquisa científica, né? Então a gente tem uma batalha ali que tem contorno de classe clara, marcada para 2027. Nossos oponentes de classe, inclusive os que estão na frente ampla, já reconhecem isso, eles mesmos, né, falam,
E acho que nós temos que reconhecer e colocar essa batalha em campo, né? Agora, João Pedro, eu o escutei aqui mesmo neste podcast algumas vezes falar muito mal da taxa de juros e o quanto isso estava atrasando o país. Tem sido a taxa de juros um freio importante para melhorar o consumo da família brasileira e melhorar esse ambiente para o ano eleitoral? Óbvio. E espero que a Juliana e o Pedro também ajudem a explicar melhor esse tema. Mas, de tudo que eu leio, estudo e converso com as pessoas mais dedicadas ao tema, a taxa Selic hoje é a principal arma do capital rentista do Brasil de concentração de renda. Porque toda a população paga imposto, inclusive sem se dar conta, porque a maior parte do imposto está embutido no preço. Não? Então, tu paga imposto, não se dá conta, ou nós temos ainda uma classe média que paga imposto de renda. Uhum. Quem ganha de 7 mil a 15 mil paga imposto de renda. Toda essa dinheirama vai lá para o Tesouro, ou seja, a rigor recolhe dinheiro dos 200 e picos milhões de brasileiros, vai lá para o Tesouro, e o Tesouro, todo ano e mensalmente, separa 43% do orçamento e paga juros para os donos de títulos da dívida pública interna. Quem são os donos? 5 mil famílias, 5 mil capitalistas que usam os esquemas bancários para auferir essa renda que vem da taxa Selic. Do outro lado, a taxa Selic está inibindo os investimentos industriais. Porque mesmo as nossas cooperativas do MST estão numa lacrada enorme. Porque qualquer investimento, se depender de empréstimos, vai custar os 15% de Selic, mais uns 3, 4% da administração do banco. Ou seja, hoje tu não tem investimento com menos de 20% de juros ao ano. Ora, qualquer investimento industrial vai 4, 5 anos para ele maturar e começar a dar retorno. Significa que quando começar a pagar o empréstimo, ele já está devendo o dobro. Sim. Entendeu? Então, isso é uma maneira de, digamos, de sequestrar a atividade produtiva. E por que a Fiesp não reclama? Por que a Febraban não reclama? Porque eles são beneficiários. Completamente. Os 5 mil famílias que o Márcio Postman, quando estava no IPEA, elencou, que são os proprietários dos títulos da dívida, são eles que controlam a Fiesp, controlam a CNI, controlam o parlamento. Né? Então, nesse país, se reclama de tudo, do ponto de vista da mídia burguesa, menos a taxa de juros. Certo. Então, é uma vergonha. E nesse quesito, o governo está em dívida também. Por quê? Até que estava lá o Campos Neto, nós botava a culpa no... E agora? E agora? Vai colocar em quem? Uhum. Agora Entendeu? com o Galípolo. Ô, Pedro, agora que o Galípolo tá lá, em quem que a gente coloca a culpa, Pedro? E aí eu queria aqui chamar o professor Pedro, se você puder, por favor, explicar para nossa audiência por que, e se possível for, como o governo pode interferir, se não for possível, como o governo deve reagir à imposição da taxa de juros. Acho que a questão da troca do Galípolo, né? Assim, eu sou das pessoas que eu vou defender o Galípolo em um ponto, que ele é melhor do que o Campos Neto, porque no jargão, né, dos economistas monetários ali, ele passou a ficar à frente da curva, né? Ele voltou a retomar o papel do Banco Central de organizar o sistema financeiro, né? Não quer dizer que ele está organizando da maneira como eu gostaria. Mas o Campos Neto tinha abdicado dessa função. O Campos Neto ele seguia o mercado, né? O Galípolo, justamente com aquela paulada de 3%, de 3 pontos percentuais nos juros, né? Que ele anunciou de uma vez, depois implementou em 3 parcelas, de 12% para 15%. Ele falou para o mercado, a gente estava sofrendo um ataque especulativo, ele falou para o mercado, quem insistir no ataque especulativo vai perder dinheiro. Mas quem ficar do meu lado, deixar o dinheiro no Brasil, vai ganhar muito dinheiro, como o João Pedro bem caracterizou, né?
Então, nisso ele é um ponto de melhora. Passou a vender dólar, né, quando necessário, para controlar o câmbio, nós estamos vendo o efeito disso. Agora, qual que é o problema? Né? Você pega, nomeia um presidente do Banco Central e dá para ele uma ferramenta, que é a taxa de juros. Né? Para quem só tem o martelo, tudo é prego. Né? O problema da política monetária no Brasil é esse. Né? E assim, o presidente do Banco Central só tem o martelo, que é a taxa de juros, por escolha, né, das 5 mil pessoas que o João Pedro muito bem coloca. Né? Então, ele só tem um martelo ali, que é a taxa de juros, ele deu martelada para torto e a direito para conter um ataque especulativo. Né? Ele está comprando tempo, matando, né, qualquer investimento produtivo para conter um ataque especulativo. Né? Quais são as outras ferramentas que deveriam estar na caixinha de ferramentas do presidente do Banco Central? Né? A gente tinha que estar falando, né, fazer um planejamento de balanço de pagamentos. Né? Olha o que o Brasil exporta, o que o Brasil importa, é petróleo, é minério de ferro, é soja, o que a gente quer transformar desses produtos, agregar valor aqui, a gente vai ter que importar máquinas, então precisa exportar alguma coisa para ter dólar para importar máquina, vai entrar quanto capital, nós vamos controlar, regular a entrada e a saída de capitais para que não vire, né, uma grande orgia financeira que é o que a gente tem. Né? Então a gente não tem essas ferramentas. E aí sobra o martelo, né, a taxa de juros, e dá-lhe martelada ao custo que o Ben falou. A gente tem que lembrar que deveríamos ter outras ferramentas ali sob controle democrático. Né? O Banco Central é uma instituição de governo, ele comanda uma parte significativa da política econômica, que quem é eleito deveria ter o direito de colocar para valer. Né? Certo. Ô, Pedro, aproveitar que nós estamos, daqui a pouco a Ju, o Pedro se despede infelizmente conosco, e aí a gente recebe a Juliane Furno. Queria aproveitar, Pedro, antes te escutar. Nós temos hoje um orçamento cada vez mais amarrado e cada vez mais disputado entre o Congresso e o Executivo. A possibilidade de que forma o governo poderia usar melhor o orçamento das estatais para alimentar a economia, para trazer alguma dinâmica para a economia? Acho que as estatais hoje, a gente tem um problema que eu não vejo ser discutido. Isso é particularmente, acho, grave no caso da Petrobras. O caso do BNDES é uma outra questão, mas também é um pouco relacionado. Que ali na esteira da Lava Jato, né, que a gente sabe foi um projeto de limitar a capacidade de atuação do Estado brasileiro. Né? Na esteira da Lava Jato veio a lei das estatais, que limita a capacidade das estatais de fazer política pública. Né? Se você pegar ali artigo 8º da lei das estatais, estou falando de cabeça aqui, posso estar falando o número errado, viu, gente? Mas, salvo engano, o artigo 8º da lei das estatais, ele diz lá, toda vez que a estatal incorrer numa perda de rentabilidade, ou nem prejuízo, numa perda de rentabilidade em relação ao que ela teria operando o negócio como se fosse uma empresa privada, o Estado tem que ressarcir a estatal por essa perda. Né? Então a estatal não pode participar de uma política pública. E a gente não vê, né, o investidor que coloca seu recurso, a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa de capital misto, né, tem investidores privados. Aí você fala, mas na época se argumentava, né, para que o investidor privado não pague pela política pública. Mas ele está ganhando o fato de que a Petrobras, por exemplo, não vai à falência. É o que maravilha, você investe numa empresa que você sabe que ela não vai à falência, porque o Estado vai entrar para salvar. Então ele leva esse lado positivo, mas ele não leva o lado negativo, né, de saber que, olha, a Petrobras perde um pouco de lucratividade, né, para poder garantir, por exemplo, a soberania energética do país. Então, a lei das estatais congelou muito a atuação das estatais. É uma coisa que a gente não tem discutido, que limita e que eu acho que poderia, a gente tem que ter as estatais participando. É o que a gente vê, né, na China, no processo de abertura da década de 80 para cá. Né? Você tem a abertura, mas com a participação estatal muito forte. Né? Não é o projeto de regulação, eu falei isso aqui no dia que eu estava com o Genuíno. Né? Não adianta você ter a caneta para regular um mercado se você não tem uma empresa estatal que participa desse mercado e força as concorrentes privadas a atuarem, né, na linha do que é a estratégia coletiva. Né? Então, acho que as estatais estão muito tolhidas mesmo. Né? A gente tem um espaço de manobra bem pequeno. Né? Legal. Pedro,
me despedir de você. Muito obrigado mais uma vez. Torna sempre o debate mais acessível para aqueles que encontram na economia um obstáculo para entender o país. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Igor. Espero que não tenha complicado mais. João Pedro, prazer. Até a próxima. Sempre à disposição. Tchauzinho, prazer, Pedro. Valeu, Pedro. Antes da gente continuar a nossa análise e chamar a nossa convidada aqui para participar desse debate, falar um pouquinho para vocês da nossa campanha que está no ar. Você que apoia, você que consome o que produz o Brasil de Fato. O Brasil de Fato tem levado a agenda política, as notícias sobre o país para uma perspectiva que você não encontra na mídia burguesa, ou então, gostei muito desse termo, viu, João Pedro? Imprensa hereditária, tenho escutado há algumas semanas, adotei. Imprensa hereditária, acho que é um termo, a gente que discute os termos aqui, acho que é um termo muito interessante. Então você que consome o Brasil de Fato, nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. www.apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular e você ainda leva lembranças do Brasil de Fato. Não esqueça, comente, compartilhe este conteúdo, mande recado, crítica, sua pergunta aqui pra gente, leremos no ar. E agora estamos de volta e sim, chamaremos a economista e professora da UERJ, Juliane Furno. Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde, João Pedro. Um prazer estar de volta aqui com você. Legal. Ju, queria começar contigo a partir do ponto que nós encerramos com o Pedro e falar um pouquinho sobre a politização da movimentação do câmbio da Bolsa de Valores. Que eu já conversando contigo, você chamou de terrorismo econômico praticado pelos agentes do mercado. Isso não torna o governo Lula, muitas vezes, refém daquilo que quer a Faria Lima para o país? Exatamente. Acho que refém é uma boa palavra. Ou domesticado é talvez a melhor expressão. Deixa eu contar uma história muito rapidinho para vocês. Tem um cara chamado Hayek, que é um dos fundadores e formuladores do que hoje a gente chama de neoliberalismo. Ele tem um livro que chama Caminho da Servidão. Aí a síntese da formulação dele é a seguinte: olha, quando o governo aumenta os gastos públicos a título de melhorar a vida da população mais pobre, da classe trabalhadora, na verdade ele está piorando. Porque quando o governo, por exemplo, atende a uma reivindicação de um movimento sindical por uma política de valorização do salário mínimo, atende a um movimento camponês por reforma agrária, ele faz isso aumentando os gastos públicos. E quando ele aumenta os gastos públicos, gera inflação e a inflação penaliza mais os mais pobres. Qual é a consequência desse diagnóstico? Que o Estado precisa estar amarrado. O Estado ele precisa estar tolhido, ou ele precisa não se manter, ele não pode se manter refém dos interesses que o Hayek dizia que era a luta sindical e a luta popular. Então você tem que desidratar o Estado das suas funções fundamentais para que ele não cometa esse erro que é atender às pressões da sociedade e terá com isso consequências econômicas muito mais nefastas. Eu acho que essa história ajuda na medida em que há esse terrorismo econômico que diz o seguinte: o governo não pode ceder no arcabouço fiscal, porque se o governo gasta mais do que ele arrecada, ele vai gerar uma situação inflacionária, a inflação vai ter que ser contida com mais juros, os juros vão atravancar a economia, logo a economia vai estagnar. Então, para melhorar a vida dos mais pobres, o ideal é que o governo respeite os fundamentos econômicos e, principalmente, o ideal é que o governo não tenha instrumentos. Então, por isso que a gente afirma que o neoliberalismo é antidemocrático, porque a gente elege um programa econômico nas urnas. Quando a gente elegeu o Lula em 2022, a gente queria mais Estado, mais política pública, mais gastos sociais, mais mobilização das empresas estatais. Acontece que o neoliberalismo vai nos retirando os instrumentos para isso. Então, a gente já não tem a política fiscal, porque ela está amarrada também numa nova espécie de teto. A gente não tem a política monetária, como o Pedro falou, né, com a autonomia do Banco Central. A gente não tem as estatais, pela lei das estatais.
As estatais que existia, grande parte foi privatizada, né, no caso da BR Distribuidora, da Eletrobras, ou seja, o capital ele vai fazendo esse terror, e esse terror tem como consequência limitar a capacidade do Estado. Então, quando o Lula diz uma coisa que não agrada ao mercado, o que os capitais de curto prazo fazem? Eles saem do país. Quando eles saem do país, isso causa uma desvalorização do real frente ao dólar. Como é que a mídia noticia? O mercado está mal-humorado, está preocupado com as falas do presidente Lula. Qual é a consequência disso? Lula dose o seu discurso, faça uma política econômica mais domesticada, porque, afinal, o capital tem condições, sim, de interferir no processo econômico, né? Na medida em que a economia é grande parte lida com incertezas. Então, você retira o capital, tem fuga de capitais, isso gera desvalorização do câmbio, que gera, por consequência, inflação. Então, acho que o governo teria que enfrentar do discurso, mas também dos instrumentos que ele falou. Regular uma conta de capitais, ter um banco central que atua inibindo a especulação. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso, porque senão não importa muito quem ganhe, né? Porque a política econômica já está contratada. A taxa de juros é o mercado que decide, os gastos públicos estão constitucionalizados na Constituição, ninguém mexe na lei das estatais. Eu acho que essa é uma questão que precisa muito ser enfrentada. Uma aula, Juliane Furno, uma aula. João Pedro, eu queria tirar um pouquinho. Você não vai falar de futebol? Não, João Pedro, meu time não me oferece subsídios para que eu traga este assunto para esse debate. Sobre a administração aqui. De São Paulo. Não, isso aí é um outro tema. Podemos tratá-lo em outra semana, mas neste momento, João Pedro... Impeachment é bom para o futebol. É bom. Às vezes resolve. No futebol, às vezes resolve. João Pedro, levar um pouco o debate da economia e como tem o governo Lula atuado na economia um pouco para fora do país. Recentemente, nós falamos, inclusive, aqui no podcast sobre uma bandeira do governo Lula, que é a desdolarização. É algo que ele tem, pelo menos, debatido nos BRICS, tem debatido como alternativa ao Sul Global, pelo menos nas relações comerciais que não tem os Estados Unidos envolvidos, que essas relações não sejam mediadas pelo dólar. Queria saber a tua opinião sobre essa bandeira encampada pelo governo Lula. Eu achei que até foi corajosa. Foi, né? Eu acho que destoa até, muito, né, do que... eu acho que até é uma percepção do tino do Lula. Porque se fosse pelo Itamaraty, duvido que eles apoiariam o presidente Lula ter abraçado isso. E, de fato, ele está coberto de razão. Primeiro porque o dólar, desde a década de 70, quando o presidente Nixon não deu mais garantias à moeda dólar, ele passou a ser um instrumento de exploração dos trabalhadores e todo mundo. Porque eles têm a maquininha, eles botam a girar o dólar, botam os dólares na maleta, tá? Metaforicamente, vão pelos países e compram o que eles querem. Compram mercadoria, compram indústria, compram comércio, enfim. O dólar se transformou nas últimas décadas em um mecanismo de exploração do trabalho de todas as pessoas. Mesmo agora, quando o Trump, para resolver o seu problema de déficit fiscal, colocou aquela taxa absurda dos 40, 50 e até mais do tarifaço, qual era o objetivo principal? É que as empresas exportadoras pagassem imposto. Ou seja, parte do dinheiro em dólar vai para o Tesouro americano. E as empresas iam usar o dinheiro de quem? Dos trabalhadores, que são os que produzem as mercadorias. Então, no fundo, eram os trabalhadores do Sul Global que estavam enviando tempo do seu trabalho para cobrir um déficit das guerras que os Estados Unidos estão implementando. Então, o Lula foi corajoso porque não há mudanças na geopolítica econômica mundial se nós não tiver a substituição do dólar por alguma moeda coletiva. Certo. Então, não é o caso de ficar, estamos defendendo a China, então vamos adotar a moeda da China, não. Nós temos, inclusive, debatido muito com um dos principais especialistas no tema, que é o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um diplomata que esteve nos principais cargos
nomeado pelo Brasil, seja no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, e o último cargo dele foi no Banco dos BRICS. E ele sabe tudo de como os americanos usam a moeda como fator de controle, como fator de exploração. E, além disso, se você fica refém do dólar, os Estados Unidos usam o dólar também como chantagem política, que foi o que fizeram agora com a Argentina. A Argentina endividada na dívida externa, tinha que conseguir 50 bilhões de qualquer maneira, senão paralisava o comércio externo deles. Aí o Milei foi lá, ficou de joelhos e o Trump, como vocês acompanharam, disse para o povo argentino: ou vocês votam nele, ou eu não vou dar os 50 bilhões, e paralisa a economia. Então eu espero que, no âmbito dos BRICS, se acelere ainda mais o combate aos dólares e para e passo, e substituindo por uma, como diz o Paulo Nogueira, uma cesta de moedas. Teria que encontrar um denominador comum. Certo. Enquanto nós não encontramos uma moeda referência, que pode inclusive servir de referência para as transações bancárias, eu acho que o caminho também, o governo tem acertado nisso, é fazer acordos com os mercados para quem nós temos boas relações, como China, Índia, né? Mercosul, para nós fazer o nosso intercâmbio comercial baseado nas moedas nacionais. Uhum. Então, isso eu acho que vai colocando um freio nas manipulações que os Estados Unidos sempre fez em torno do dólar. Ô Ju, sei que você tem lido, se interessado, pesquisado sobre dolarização, desdolarização da economia. Eu queria te perguntar, bom, são duas perguntas. Primeiro, muito tem se falado sobre o BRICS-Pay, que seria uma tecnologia similar à brasileira do Pix, e que desafia aí uma transação imediata entre brasileiros, cidadãos dos países do BRICS poderiam fazer transações financeiras. Queria saber de você o quanto isso é real. E no segundo momento da sua resposta, se você puder falar para a gente, no horizonte, o quanto tem ainda de utopia esse desafio à hegemonia do dólar e o quanto tem já de possível, no horizonte médio, pelo menos, de desafio a essa hegemonia. Bom, várias iniciativas já têm surgido, né, no âmbito do processo de desdolarização. Uma delas é, inclusive, um efeito paradoxal. O dólar, ele atua como esse mecanismo de extorsão do sul global, né, e essa política de coerção dos estados, e ele leva a uma consequência paradoxal, que é, na medida em que os Estados Unidos usam e abusam das sanções econômicas, eles estão, na verdade, retirando um conjunto grande de países do sistema dólar, né, excluídos do sistema financeiro internacional, né, excluídos do acesso aos bancos sediados em Wall Street, como é a Rússia, né, sancionada a partir de 2022, o Irã, a Venezuela, Cuba. Mas na medida em que retira tantos países importantes do sistema dólar, também vai forjando alternativas solidárias, inclusive de trocas comerciais entre esses países, que por consequência vai também abrindo caminho para o enfraquecimento do dólar e para o surgimento de alternativas. Tem um conjunto de alternativas surgindo exatamente no âmbito das moedas digitais, principalmente lideradas pela China. São iniciativas dos bancos centrais de liquidação de pagamentos dentro dessas moedas digitais. E a Indonésia, por exemplo, né, apresentou para a gente aqui no Brasil, na cúpula popular dos BRICS, um PIX, né, uma espécie de PIX, que já faz compensação, né, transação com moedas nacionais de países ali vizinhos, né, países da Ásia. Então, acho que esse é um caminho possível, é um caminho necessário e que encontra um bom momento histórico, né? Assim como na década de 70, mais uma vez, os Estados Unidos estão sendo questionados do ponto de vista da sua hegemonia, né? E são estes períodos de contestação da hegemonia imperialista norte-americana que melhor se desenvolvem alternativas concretas. Qual é o estado da arte, um pouco do processo de desdolarização?
do ponto de vista comercial, ou seja, da troca de coisas por coisas, já avançou muito fortemente o processo de desdolarização. Em torno de 15%, 20% do comércio global já não é mais feito em dólar. E aí destaco a relação entre Rússia e China, dois grandes países que comercializam a totalidade das suas mercadorias e serviços já em moedas locais. O Banco dos BRICS, por exemplo, reservando 30% do financiamento para ser feito em moedas locais. Então, esse âmbito real da economia, do comércio internacional, é mais fácil que se avance na desdolarização. Onde que a gente é pego? É no circuito financeiro. E aí a gente vive uma camisa de força, que é o Brasil precisa se proteger, né, de ataques especulativos, como a gente viu contra a nossa moeda ali no finalzinho da gestão Campos Neto no Banco Central, e para se proteger desses ataques especulativos e se proteger de crises financeiras, a gente precisa o quê? Acumular dólar. Então, o Brasil ele é forçado a acumular dólar para se proteger de um conjunto de crises. Ele é forçado a ter liberalização na conta de capitais para atrair dólar para nos proteger de possíveis períodos de crise. Então, a periferia, para se resguardar do processo especulativo e financiarizado do capitalismo global, é obrigada a comprar esses dólares e usar os dólares como moeda de reserva, financiando, né, o que a gente chama de déficits gêmeos dos Estados Unidos, que é o déficit que eles têm em conta corrente e é o déficit que eles têm nas contas públicas. Então, a periferia financia, né, o estilo de consumo do cidadão estadunidense e financia suas grandes guerras através desse mecanismo. Infelizmente, então, do lado financeiro da economia, das reservas globais, mais de 88% de toda a moeda reserva ainda de todas as operações cambiais ainda são feitas em dólares. Então, nós vamos precisar construir um caminho, uma mecânica que é muito difícil, de substituição do dólar e de afirmação do que o João Pedro falou, uma cesta de moedas, que pode estar ancorado naquilo que o sul global tem e que o norte global precisa, que são as reservas estratégicas. É petróleo, é energia, são terras raras, são minerais estratégicos, são as commodities agrícolas. Nós, o sul global, é grande produtor dessas mercadorias e isso pode ancorar uma cesta de moedas que nos liberte dessa camisa de força, dessa arma de extorsão, essa arma de coerção política que é o dólar. Ô Ju, saindo um pouco... Deixa eu só Claro, por entrar favor, ainda- João Pedro. entrar ainda nessa tema do dólar, porque eu acho que é importante os nossos ouvintes se dar conta da importância de nós sair desse mundo do dólar. Note, por exemplo, então vou dar 2, 3 exemplos ilustrativos. O primeiro, a burguesia brasileira, que é rentista, ela declara no imposto de renda, todo ano, quantos de dólares ela tem no exterior. Porque se amanhã depois ela quiser repatriar para o Brasil, ela tem que comprovar que era dela. Bom, no último do ano passado, que agora termina o imposto de renda em abril, no ano passado, a Receita Federal somou, a burguesia brasileira tinha depositado no exterior 600 bilhões de dólares. Ora, se o dólar não fosse um mecanismo de transação financeira, eles não seriam estimulados a preservar o seu patrimônio em dólar. Em dólar. Por que eles não pegam os reais e botam uma fábrica? Uhum. Bota comércio, qualquer coisa, mas alguma coisa que renda emprego. Mas como eles têm a segurança do dólar, Deixa o valor rendendo. deixa lá no exterior. Uhum. O outro exemplo é essa encralacrada que estão os nossos companheiros de Cuba e Venezuela. Porque as receitas deles são em dólar, por estarem nessa esfera da economia capitalista ocidental. Então, a Venezuela depende do petróleo e Cuba depende do turismo. As duas receitas entram em dólar. Aí os americanos proibiram eles de usar o sistema financeiro. Então, eles vendem o petróleo e não conseguem operar os dólares. Então, é uma loucura. Por isso que também a Venezuela vinha priorizando as vendas de petróleo em troca de mercadorias, com a Índia, que é o principal comprador,
e com a China. E Uhum. por isso que os americanos foram lá e sequestraram Maduro, Ah, para tentar recuperar a receita do petróleo. E por último, que é ainda mais patético, há 2, 3 anos veio aqui no Brasil participar de debates o Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Esteve conosco aqui, o CP Mídias cobriu todo esse sim. negócio. E aí eu perguntei para ele, o Rafael, por que vocês não deram a cidadania, o passaporte, para o Assange quando ele estava preso Na embaixada. na Embaixada do Equador em Londres? Porque com passaporte equatoriano ele poderia sair da embaixada e ir para qualquer país. E ele me disse, nós até que queria. Porém, no meio dessas tratativas de dar o passaporte para ele, eu recebi um telefonema do presidente dos Estados Unidos e ele me disse, com todas as letras e bem traduzido, ainda que eu entenda o inglês, ele disse, se vocês derem passaporte para o Assange, eu inundo a economia de vocês com dólar e as nossas empresas vão comprar toda a economia de vocês. Por quê? Porque em governos passados neoliberais, o Equador adotou dólar como moeda. Então, eles venderam a sua soberania econômica. E por isso o Rafael não pôde fazer nada em solidariedade ao Assange, Assange. e o resto da história vocês já Claro. acompanharam. Ô Ju, queria mudar um pouco de assunto contigo. Estamos caminhando aqui para o final. Nós temos no Brasil uma contradição entre a necessidade de crescimento e o que está estabelecido pelo arcabouço fiscal, que estabelece um teto para investimentos em educação e saúde. Nós estamos forçados a estourar esse teto? O quanto esse teto tem sido pressionado? O que você acha que pode acontecer neste ano, nos próximos anos, em relação a esses investimentos? Quero dar um exemplo para vocês. Por favor. Com o arcabouço fiscal feito em 2023, em substituição ao antigo teto de gastos, ficou estabelecido que as despesas públicas podem crescer até 2,5% em relação ao ano anterior. Isso é menos da metade de quanto cresciam as despesas públicas no governo Lula II, que tinha uma média de crescimento de 5 e pouco, quase 6%. Ou seja, nós somos um país com necessidade de crescimento. Tem muita escola para construir, tem muito hospital para construir, tem muita rodovia para melhorar a nossa logística. A gente tem um país em construção. Precisa melhorar a nossa educação básica, ampliar as nossas universidades. E nem, quando a gente vivia sob a ausência de regras fiscais, a gente deu conta de caminhar para esse país que a gente possa falar que de fato vive um estado de bem-estar social. Agora pensem, 2,5% é menos da metade do que a gente gastava no passado e que ainda assim estava muito longe de concretizar o Brasil dos nossos sonhos. Some-se a este problema. Desculpa, Juliana, o 2% é valor absoluto ou é acima da inflação? É acima da inflação, ganho, aumento real. Se não fosse, não iria nem repor a inflação que hoje está em 4%. Mas daí qual que é o problema? Tem um outro problema, além dessa regra autoimposta. Autoimposta porque foi o próprio governo que construiu a proposta do arcabouço fiscal e entregou para o Congresso e, diga-se de passagem, foi muito bem aceita pelo setor financeiro. O problema é o seguinte, que saúde e educação são duas despesas públicas que não estão dentro do teto. Então, todo o resto das coisas, ciência e tecnologia, transferência para estados e municípios, BPC, tudo isso vai poder crescer até 2,5%. Agora, tem outras coisas como saúde e educação que crescem com uma regra própria, que é 18% da receita líquida de impostos, que cresce que é o reajuste para a saúde, e acho que 15% da receita líquida de impostos. Isso vai dar um problema, porque saúde e educação vão crescer mais do que o 2,5%. Então, outras coisas vão ter que crescer menos para caber dentro do saco ali geral, que é as despesas públicas crescerem 2,5%.
Mas vai chegar num momento em que isso vai estourar, esse imbróglio vai estourar. Porque também a Previdência cresce mais do que 2,5%. A gente não pode estabelecer um teto para o crescimento da Previdência, porque a Previdência é um direito. Então, cada vez mais pessoas vão se aposentar e o gasto vai ter que acompanhar essas pessoas, dado, né, as características demográficas do envelhecimento no Brasil. Então, nós vamos enfrentar um dilema, me parece que ainda em 2026, que é ou a gente vai ter que flexibilizar o arcabouço fiscal para caber os pisos constitucionais da saúde e educação, que são heranças lá da Constituição de 88, ou nós vamos ter que furar o piso. O secretário do Tesouro já falou muitas vezes em furar o piso. Eu acho que nós temos que pensar em começar a construir condições e uma mobilização da sociedade para dizer que essas são conquistas da sociedade brasileira e que a gente vai precisar adequar a economia para caber saúde e educação. E não caber saúde e educação dentro de uma regra autoimposta. Maravilha, João Pedro. E aí, estou caminhando para o final. Precisamos ser breves agora, Juliane Furno e João Pedro. João Pedro, só para amarrar com o que a Ju falou ali, é sim ou não? Há clima nos movimentos populares hoje para ir às ruas e reivindicar uma nova política de investimento em áreas como educação, saúde? Provocador. Muito. É meu papel aqui, João Pedro. Eu estou suando entre dois economistas brilhantes. Você sabe que, infelizmente, nós sofremos derrotas com o neoliberalismo e os movimentos populares, sindical e partidários, a esquerda em geral, estamos num período histórico adverso de descenso do movimento de massa. Então está muito difícil mobilizarmos as massas. Mas eu espero que, no médio prazo, pelo menos, nós consiga, com trabalho de base, com formação política, retomar grandes mobilizações de massa para pressionar as mudanças estruturais que o país precisa. Certo. 30 segundos, João Pedro. Lula vai às urnas esse ano com uma proposta de uma agenda econômica na qual você acredita, numa proposta com qual ele vai, com qual ele deveria ir? O Lula vai ir com um discurso para ganhar as eleições. Então vai ficar pisando em ovos o tempo inteiro. Então não acreditem no que vai acontecer no debate eleitoral, Tá certo. porque isso faz parte do teatrinho. Agora, eu acho que os movimentos populares e a esquerda nós devemos dialogar com o governo pós-vitória para que, de fato, o quarto mandato seja de mudanças estruturais. Ju, os mesmos 30 segundos, o que você acha que não pode faltar na economia no debate eleitoral deste ano, principalmente pensando que sendo proposto pela campanha de Lula? Eu concordo com o João Pedro sobre o teatro e a despolitização que são as eleições. Eu acho que é tarefa dos movimentos sociais debater programa no sentido da elaboração de um projeto, estruturar uma perspectiva de longo prazo. Agora, o que eu acho que não deve faltar, que politiza, que mobiliza a sociedade, que dá esse horizonte de transformações concretas na vida do povo, especialmente da juventude, é o fim da escala 6x1. Fechado. Ju, muito obrigado. João Pedro, muito obrigado. Não vai ter cultura. Boa semana. Não tem cultura hoje. Eu preciso encerrar esse programa, João Pedro. Não, mas eu quero dar minha dica. Preciso ser disciplinado. Muito pessoal, rapidamente. Pessoal, em homenagem a Ju, que tocou no CERN, esse país precisa de projeto para a economia. Eu vi, por casualidade, na Prime Video, mas está no YouTube, um documentário sobre o legado de Celso Furtado. Vai lá. O Longo Amanhecer. Cinebiografia de Celso Furtado. Vocês vão adorar. É uma dica maravilhosa. Na voz do Celso Furtado. Assistirei. Muito obrigado de novo a presença dos dois e chegamos assim ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos do país e do mundo, www.brasildefato.com.br. Amanhã tem O Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, e o tema será os 4 anos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque essa guerra nunca termina. Amanhã
quarta-feira, às 3 da tarde, ao vivo, aqui no YouTube do Brasil de Fato. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba e no Brasil de Fato a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Muniz e Ravena e do Lucas Stanislau, a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.